Bom, olá, seres de luz. Meu nome é Tati, eu sou professora de História do Ensino Médio, da primeira e da segunda série. Então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre algumas dicas para estudar História. E a primeira coisa que eu quero lembrar é que História não tem que ser uma disciplina chata. Você não tem que ficar decorando nome, data, acontecimento. O mais importante na História é entender relação. É entender como os fatos, como os acontecimentos se conectam. É entender o que pode ter acontecido naquele contexto. Então a gente tem que sempre olhar dentro daquele ambiente, dentro daquele momento, quais ações poderiam ser feitas. Então, por exemplo, quando você vai pensar em pré-história, você vai olhar, meu Deus, eu tenho que decorar como que é o Paleolítico, como que é o Neolítico. Não, é só pensar. Você vai olhar o primeiro momento que o ser humano surge, o que ele tem? Ele não tem nada, só tem mato. Então ele vai ter que resolver os seus problemas básicos, comida, alimentação, moradia. Como que ele resolve isso? Andando de um lado para o outro. Então nós temos um grupo de nômades. A partir do momento que o ser humano consegue, um camaradinha vai lá, bate 2 pedrinhas, cria o fogo e ele consegue parar, ele consegue comer melhor. E aí ele começa a produzir, ele vai plantar. Se ele vai plantar, ninguém derruba a árvore com pedra e madeira, que é o que tem na época. Derruba a árvore usando fogo, prepara o solo, planta. Colocou a plantinha, dá trabalho. Ele vai parar para vigiar. Parou para vigiar, sedentarizou. Sedentarizou, a gente vai ter a grande revolução neolítica. É basicamente o camarada, a família, criando uma estrutura para cuidar das plantinhas. E aí esse grupo que começa com uma vilazinha, vai virando uma aldeia, essa aldeia vai se juntando, vai virando uma cidade, e aí daqui a pouco eu quero a plantinha do coleguinha, e aí eu começo a atacar o coleguinha, ou eu vou me aliar a outros coleguinhas, e aí eu preciso de alguém para organizar as coisas, escolho o homem mais velho. Então é tudo uma questão de contexto. Aí daqui a pouco, pá, Mesopotâmia, primeiras civilizações, organizadas como estados. Esse camarada que vai ser líder ainda está estruturando uma organização social. Então todos os conflitos se resolvem basicamente com a violência. Então você acaba olhando que o cenário é muito importante para entender o processo. Isso em qualquer contexto histórico. Esse foi só um exemplo. Então, meus queridos, na hora que vocês forem preparar o seu material de estudo, e outra coisa, slide de professor não é material de estudo, é nosso material de trabalho. Você tem que ter a sua linguagem. É muito mais importante você prestar atenção na hora que a gente está falando, na hora que a explicação está sendo dada e anotar com as suas palavras. Pega o seu material, produz o seu material da maneira que for mais confortável. É resumo? É mapa mental? É esquema? O que for mais tranquilo para você. Anote com as suas palavras, tente colocar na lateral ali essas conexões. Vai estudar Grécia, compara a democracia grega com a nossa. Vai estudar Roma, compara a República Romana com a nossa, para vocês entenderem o processo. Vou estudar Brasil, como é que foi nossa primeira Constituição? Como é que foi lá do poder moderador até chegar agora? Então, história é muito mais contextual. Para que a história tenha sentido na produção do seu material, na produção das suas discussões de estudo, olha o cenário, olha as pessoas. História é feita por pessoas. Se você tentar decorar, só vai gerar frustração. Então, foca, monta teu material, tenta entender muito mais do que decorar, e aí você vai ter um estudo efetivo. Bons estudos, galera!